Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Conosco também a Vitalícia Levíssima Água de Marília. Exija, peça, diga, eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. E Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Olha, o programa Conexão de hoje, batendo papo aqui com o Dr. Marcelo Rodrigues, ele que é diretor clínico da Oral Sim Implantes Dentários, está aqui com a gente para falar da tecnologia, serviço da odontologia. A gente falou um pouco da questão das imagens, em especial aqui dessa radiografia panorâmica, que é muito importante, a gente vai até mostrar daqui a pouquinho aqui, mas o doutor falou algo assim que me chamou muita atenção. O senhor mencionou lesões que muitas vezes nós podemos ter, que não aparecem, muitas vezes são até sem dor, né, não provocam dor, mas que estão ali depois de um tratamento já de muitos anos, né? Isso me parece que acaba sendo mais frequente do que a gente imagina, né, doutor? É isso mesmo, viu, Marcos? Olha, é muito comum encontrar tratamentos de canal que foram realizados há muitos anos atrás, a média de 10, 15 anos, e esses materiais muitas vezes eles tendem a ter uma certa reabsorção. Ou uma pequena falha na hora do selamento que não era identificado. Hoje se trabalha com o tratamento de canal com a microscopia eletrônica. Desculpa, microscopia óptica. Então, no passado, muitas vezes esses procedimentos realizados com materiais que não eram tão efetivos como os de hoje, podem vir a ter novas infecções, reinfecções. E aquilo gera processos que vão envolver o ápice, né, a ponta do dente, e são identificados através de imagem radiográfica, mas muitas vezes gerando grandes perdas ósseas, grandes destruições. Não dói, mas ele vai consumindo ali. Mas ele continua havendo o processo infeccioso, evoluindo. E pode até vir a doer também em algum tempo, não? Sim, eles têm os períodos de agudização, onde muitas vezes ele evidencia. E eu costumo encontrar muito isso no exame radiográfico como acidente. Então ali a gente encontra desde esses cistos nas raízes, como também, muitas vezes eu tenho pacientes que têm um desconforto na área esquerda e eu venho encontrar um grande comprometimento ósseo, por exemplo, na área direita, por conta de uma doença periodontal que avança lentamente e silenciosamente. Então a imagem pode nos ajudar a encontrar um procedimento ali que necessita de urgência e muitas vezes evitar a perda desse dente, prevenir que ele venha no futuro a ser perdido por conta de um simples procedimento de limpeza, que é a periodontia, o tratamento periodontal. Então a radiografia ajuda muito nesse recurso. Olha, eu acho que está até na hora de a gente mostrar a imagem, que a gente está falando tanto, né, doutor? Vamos colocar na tela aí, Nicolas, por favor, a imagem número 1 para a gente, para que a gente possa entender. Essa aí é da parte inferior, né, doutor? Você quer, pode ser essa primeiro? Perfeito. Perfeito, então vamos lá. Olha, quando você observa uma radiografia como essa, olha que interessante ver vários dentes, aqueles pontos esbranquiçados correspondem a restaurações anteriores, coroas, mas o que eu queria destacar ali, onde você observa em vermelho, que você observa um pequeno tubinho, né? Eu brinco com os pacientes falando que é um canudinho. Aquilo ali é onde passa o nosso nervo mentoniano, o nervo do queixo aqui, e ele é responsável por você movimentar seu lábio, sensação de língua. Aquela estrutura não pode ser tocada em momento algum durante a instalação de um implante, por exemplo, ou quando eu vou fazer uma extração, por exemplo, de terceiro molar, que às vezes as pessoas comentam, eu tirei o terceiro molar e fiquei com o lábio meio diferente, ficou meio como se tivesse persistido a anestesia. Para evitar esse tipo de situação, eu preciso, antes de planejar um tratamento com implantes dentários, fazer uma imagem dessa. Aquele vermelhinho, então, seria uma área protegida? Exatamente, uma área de não toque. Não podemos chegar até ali, não podemos comprimir, ultrapassar ou tocar. Se eu fizer isso durante a instalação do implante, pode haver uma analgesia por um período pequeno, muitas vezes ele persiste ali por algumas semanas, talvez alguns meses, mas muitas vezes, se ele for transfixado por acidente ou o profissional não sabendo de como é a relação ali, avançar um pouco mais sobre ele pode trazer danos irreversíveis, irreparáveis, que vão seguir com o indivíduo a vida toda. Mas é importante falar, doutor, que ali, e pela imagem fica bem claro, quer dizer, você tem tudo bem definido. Então você tem ali já a medida da estrutura a ser protegida e a distância que você pode também
Exatamente. Você tem isso milimetricamente. Exatamente. Aquilo ali traz já a medida de cada área. Legal. Então, eu tenho ali, por exemplo, implantes que variam de 18 milímetros de comprimento até implantes de 6, 6,5, 5, 5,5. Então, eu vou planejar a instalação do tratamento, do tipo de implante que vai ser colocado ali e vou ter condição de avaliar a possibilidade de ele receber as cargas necessárias, porque nós temos muita força na mastigação, e para que esse tratamento com implantes dentários seja para o resto da vida, que ele tenha estabilidade, que ele tenha resistência e que ele dê ao paciente uma grande qualidade de vida. Por isso que esse exame é tão fundamental e é tão importante para nós avaliarmos. Até a partir desse exame, eu poderia avaliar a necessidade ou não de um tratamento de enxerto. Então, porque aí você consegue ver também essa questão óssea, doutor? Com certeza. Toda aquela estrutura mais esbranquiçada, que está tanto acima do canal mandibular quanto abaixo, é o osso. É o osso. Tudo que nós vemos ali sombreado e circulado por branco, ali é estrutura óssea. Então, eu consigo ter uma noção de altura do osso. Eu comparo com o volume em clínica. Então, o paciente na minha cadeira, com essa imagem, eu já tendo a noção de altura, porque é uma imagem bidimensional. Eu já estou verificando a altura. Aí eu vou verificar a espessura desse volume ósseo com a avaliação clínica dele. Se eu me sentir inseguro, eu ainda posso pedir mais uma imagem, que é a tomografia, que nós só pedimos em casos especiais, onde há uma falha de interpretação, onde eu tenho uma dificuldade muito grande de definir realmente se o volume ósseo é adequado para o tratamento que eu preciso. Agora, doutor, eu estava observando, vou pedir para voltar a imagem ali, só para a gente entender o seguinte. Então, se você tem, por exemplo, aquela qualidade óssea ali, que a gente vê nessa imagem, é uma qualidade boa? Com certeza. A mandíbula ela tem uma característica de ser um osso muito mais duro do que a maxila superior. Então, o perfil do osso é extremamente resistente. Então, é um osso que daria para realizar o implante dentário com muita tranquilidade. E a parte inferior, na verdade, ela acaba sendo uma das mais importantes, talvez, né? Porque é por conta da língua e tal. Isso, eu penso assim, para mim eu uso muito a base como referência para reabilitar o paciente. Então, os pacientes nós lidamos muito com reabilitação oral. Então, é trazer ao paciente a capacidade mastigatória, devolver a ele saúde, e eu brinco que a estética vai de brinde. Vai de brinde. Porque é assim, para nós, se eu conseguir devolver mastigação e saúde, eu devolvo estética porque faz parte da anatomia. Mas serve sempre de referência, é porque você articula, você encaixa e você projeta toda a estrutura superior baseada pela inferior, para que haja uma boa articulação, um bom encaixe. Essas marcações em verde ali, doutor, o que são essas marcações? São áreas de possível instalação de implantes, já me trazendo referência, isso, com as medidas possíveis ali, 13 milímetros, 14 milímetros, 11 milímetros. E a partir da definição da espessura, eu fecho o tamanho do implante. Então, são recursos extremamente importantes que dão uma segurança muito boa no tratamento odontológico. Legal. E um detalhe também, acho que é bom a gente mencionar, se quiser tirar a imagem, pode tirar, mas é importante a gente falar o seguinte, né, doutor, que não só a questão de acesso hoje, para você ter acesso a uma radiografia dessa hoje, não é nem um fim do mundo também. E outra coisa, a baixo poder de radiação dela também, que o senhor mencionou, é importante. Exatamente. Muitas vezes, para eu fazer uma avaliação num paciente assim, eu precisaria tirar ali pelo menos 5 radiografias inferiores e 5 superiores. Então, olha o nível de exposição que eu faria com aquele aparelho da clínica que eu tenho ali. E não conseguir nesse efeito tão significativo, de tanta clareza, né, de relação de estruturas e distâncias que eu consigo com a panorâmica. Dá uma impressão que é um scanner mesmo, né? Nossa, é perfeito. A odontologia melhorando a cada dia e nos trazendo a oportunidade de realizar tratamentos cada vez melhores, né? Exatamente. Tem uma outra imagem que fala da parte superior. Superior, com certeza. Parte superior. Vamos colocar na tela aí, olha, a parte superior, doutor. É isso? É isso. Bom, e aí nós temos... Quando nós observamos essa imagem, Marcos, é extremamente interessante, porque se você observar ali o contorno em laranja, sim,
você observa ali que é um tom, para mim tá um tom laranja, um tom vermelho, laranja, né? Você tá muito bem de olhar, mas é isso mesmo. Se não for laranja, é um amarelinho. Ali ele evidencia... Mas em casa, para quem tá vendo na TV, tá bem definido. Ali nós evidenciamos os seios maxilares superiores. São espaços aéreos. Se você já teve sinusite, é aquela área que você tem de processo infeccioso, é uma área oca. Então é uma área que eu não posso utilizar com a instalação do implante. Ou é a área que recebe o material de enxerto no paciente que tem essa área muito avantajada. Então quando falar, eu fiz o enxerto superior, provavelmente foi nessa área dos seios, onde uma pequena membrana é elevada, e sob ela nós instalamos o osso biomaterial, que é um osso de origem bovina ou humana, que vai osteointegrar durante 8 meses, para depois ser instalado o implante dentário. Então, com essa radiografia de cima, eu consigo avaliar a qualidade óssea, porque muitas vezes o osso de cima é muito mais fragilizado ou muito mais poroso que o inferior. E aí, esse osso, eu consigo avaliar o volume de altura dele, depois em boca eu vou avaliar a espessura, e nós vamos avaliar também a possibilidade de trabalhar sem exercer ali a instalação do enxerto, e realizando os implantes diretamente, com um ganho muito maior para o paciente de tempo, qualidade de vida, ou se há necessidade do enxerto, e a partir do enxerto, a instalação do implante, mas de qualquer forma, na fase final, trazendo ao paciente qualidade de vida, dentes fixos e uma mastigação perfeita. Eu vou para o intervalo e a gente volta com aquela imagem. Achei muito interessante, porque a dúvida para as pessoas em casa é assim: poxa, mas eu sofro de sinusite, eu tenho a sinusite, isso me impede ou isso me ajuda? Como é que é? Vamos explicar certinho para você depois do intervalo. O doutor Marcelo Rodrigues tira todas as suas dúvidas com a gente aqui no Conexão. Sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Vitalícia levíssima, água de Marília, exija, peça, diga eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo, ó, livre de sódio, é só magnésio e cálcio. O espetáculo de água. É isso aí, Vitalícia levíssima. E também com a gente é Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. É tudo rapidinho, a gente volta na sequência, não sai daí não. Até já.